O vídeo de hoje é todo sobre furadeiras. Qual é a diferença entre uma furadeira comum, uma parafusadeira de impacto, uma furadeira de impacto e... Você realmente precisa de uma furadeira? Se tiver dúvidas sobre o assunto, continue lendo. Eu tive algumas pessoas comentando em alguns dos vídeos recentes, sempre que estou usando uma furadeira, que tipo de furadeira é essa, para que serve essa furadeira, qual é a diferença entre a furadeira usada nesta parte do vídeo e a furadeira usada nesta parte do vídeo. Para alguns desses eu usei uma furadeira de ângulo reto, mas falarei sobre isso em instantes. Vamos começar com quais são as diferenças entre uma furadeira padrão e uma parafusadeira de impacto. Acontece que eu consegui este novo conjunto hoje, este novo conjunto Combo Milwaukee de 12 volts. É uma furadeira com função de martelo perfurador e então uma parafusadeira de impacto. E essas são realmente boas. Eu realmente gosto muito dessas ferramentas. Vou falar um pouco sobre elas, mas basicamente uma furadeira serve para a função de furar. Ok, para fazer furos, para colocar parafusos, e a maneira como você pode modular a potência em uma furadeira é com o seu dedo. Algumas delas têm... Quanto mais forte você aperta o gatilho, mais potência elas entregam. As furadeiras geralmente também têm um mandril. Desculpe-me, não um mandril, mas uma embreagem. Todas têm um mandril. O mandril, vou explicar o que é. O mandril é a parte que segura a sua broca. Digamos que eu queira colocar essa broca aqui, ok. Esses são mandris sem chave. Praticamente todas as novas furadeiras são mandris sem chave, exceto as furadeiras realmente pesadas, provavelmente como uma furadeira de quarto. E a maneira de colocar a sua broca, pegue a broca, coloque-a no final, meio que solta, segure em volta do mandril e então, na função de avanço da sua furadeira, aperte e então os dentes vão fechar em torno da broca. Para remover a broca, aperte o mandril e gire-o no sentido anti-horário. Aperte e depois retire. Chegando à função de embreagem, você percebe como ao redor do mandril existem esses números. Esta é a sua embreagem. É para quando você está perfurando algo que, se você está perfurando um parafuso curto em algo que é uma madeira muito macia, por exemplo, e você não quer continuar perfurando, se você mantiver isso na função de perfuração, agora este tem uma função de perfuração e martelo. Se você usar a função de perfuração, ela passará direto pelo parafuso, desgastando a madeira ao redor. Então você quer rebaixá-lo de cargo. A embreagem tem a função de reduzir a velocidade ou parar a furadeira quando encontra resistência. Vou demonstrar como isso funciona. Imagine que você tem um compensado de 3/4 de polegada, que pode ser o lado do seu armário, e deseja fixar um fecho magnético nele. O fecho magnético é feito de plástico e se você apertar um parafuso nisso, vai rachar o plástico. Por enquanto, deixarei isso para termos uma boa visão. Vou usar esses parafusos muito curtos que, novamente, se eu usar muita força na furadeira, eles vão se desgastar e eu vou demonstrar isso. Então, para fazer isso, você pode querer pré-perfurar, mas não vou fazer isso neste caso. Vou trocar minha broca, então novamente coloco em reverso e seguro o mandril. Eu tenho o meu ajustado com a embreagem numa configuração tão baixa que não precisou de muita pressão para parar. Ok, tire isso. Troque a broca. Ok, então, porque essa madeira é uma madeira macia, porque é compensado. Eu não rachei o plástico, mas você pode ver isso. Ó. O parafuso está apenas girando lá e perdeu qualquer função de agarrar, porque eu não sei se este é um termo técnico ou não, e uau, esse parafuso está quente, mas eu alarguei aquele buraco até onde aquele parafuso não agarra mais. Agora vamos mostrar a maneira correta de fazer isso. Ok, vamos dar a volta e ajustar a embreagem para 2. E ver o que acontece.
Ok, veja, eu não soltei. Meu dedo ainda está apertando o gatilho. E a furadeira parou quando encontrou essa resistência, e isso está bem apertado. Agora, se você vai furar um buraco, não é recomendado ajustar a embreagem para números baixos. Você só quer ajustá-lo para a função de perfuração, e isso vai fornecer energia total sem parar. Para perfurar os buracos. Agora, o que é a função martelo em uma furadeira? Bem, eu apenas... Tenho um bloco de concreto aqui, então vamos testar e ver o que acontece. Vamos usar a função típica, a função padrão de furadeira e rotação, certo? Para fazer furos ou, sabe, parafusar quando você coloca em função de martelo. Basicamente, pense nisso para simplificar. Há uma função aqui que, enquanto a broca está girando, basicamente é como um martelo. É por isso que é chamada de furadeira de impacto, está batendo por trás, e então a furadeira, em um pequeno movimento, a broca está realmente fazendo isso aqui, e então enquanto você está descendo, está ajudando a adicionar pressão e acelera o processo de perfuração do concreto. O principal propósito de uma furadeira de impacto é fazer furos em concreto. Então, eu tenho uma broca para concreto aqui, eu tenho um pedaço de concreto, e o que eu pensei que poderíamos fazer que seria legal é ver se há alguma diferença. Eu quero pegar um pedaço de fita e marcar para descobrir se a função de furadeira de impacto é mais rápida do que a função de furadeira padrão. E a maneira como faremos isso testando e vendo quão rápido cada uma consegue levar esta broca a esta profundidade no concreto. E isso não é indicativo de como será em todos. Você sabe, se você está perfurando uma fundação de concreto que pode ser muito mais dura do que este bloco de concreto. De qualquer forma, isso nos dará uma ideia para esta pequena demonstração. Então vou colocá-lo na função de perfuração regular. Outra coisa que eu não mencionei foi que muitas furadeiras têm uma velocidade. Você tem a embreagem e a velocidade. Você pode controlar a velocidade, como eu mencionei, com o quanto você aperta o gatilho, o que eu uso muito. E então você também tem um 1 e um 2, geralmente, no topo da sua furadeira. E isso é 2. E isso é 1. E isso apenas controla as rotações por minuto, mas eu quase sempre deixo em 2 e controlo com o meu dedo. Ok, função de furadeira regular, vamos colocar um relógio e ver quanto tempo leva para colocar essa broca. Ok, isso foi normal, vamos mudar para a furadeira de impacto e ver se isso fica mais rápido. Não tenho certeza se o relógio é necessário, foi claramente mais rápido. E você notou como quando eu usei a função de martelo você ouviu, além do som normal da furadeira? Esse é o som do martelo lá dentro, quero dizer, martelo, isso está apenas batendo e empurrando enquanto estamos furando. Então essa é a diferença entre uma furadeira comum e uma furadeira de impacto. Para que serve uma chave de impacto? Se você tem uma furadeira e uma furadeira de impacto, por que você precisa de uma chave de impacto? Uma chave de impacto é especificamente para parafusar, e geralmente parafusar muitos parafusos por um longo período de tempo, ou talvez até parafusos grandes. Pense em uma chave de impacto para carro, sabe? Para porcas de roda de um carro, e quão grandes e poderosas são as elétricas ou as movidas a ar, eu diria. Esta é como a versão do marceneiro ou do faz-tudo para parafusos. Agora você pode obter adaptadores para fazer os soquetes funcionarem nesses, o que é muito útil. Esses têm um tipo diferente de mandril neles, enquanto uma furadeira tem um mandril rotativo que gira e geralmente tem 3 dentes que prendem a broca. Um driver de impacto tem um hexágono
em forma de mandril, e a maneira como funciona é puxando ou para fora. Agora, em drivers de impacto mais antigos, quando você colocava, tinha que realmente puxar isso para fora para colocar o seu bit ali. Mas neste novíssimo, você simplesmente empurra e ele está lá dentro. Ok, mas para tirá-lo você tem que puxar e meio que puxar o pedaço ao mesmo tempo. A razão pela qual o mandril é diferente em um driver de impacto é porque eles criam tanto torque que em um mandril de furadeira padrão, os dentes se soltariam e você perderia a aderência no pedaço. Então não há maneira porque estes têm um mandril em forma de hexágono, e então você tem uma broca de haste hexagonal que se encaixa dentro dele. Eu apenas tenho o hábito de fazer isso porque eu fiz isso por 20 anos. Eles deslizam bem e com facilidade. Digamos que você queira enfiar um parafuso de 4 polegadas em um pedaço de, digamos, carvalho vivo. O carvalho vivo é extremamente duro. E eu uso isso como exemplo porque onde eu moro temos muitos carvalhos vivos. O USS Constitution foi feito de carvalho vivo perto da área onde eu moro, e eu tive alguns, eu trabalhei com carvalho vivo, eu construí mesas de carvalho vivo ao longo dos anos, e a coisa é simplesmente duro como uma rocha. Digamos que você queira perfurar um pedaço de carvalho vivo com um parafuso de 4 polegadas. Quando você usa uma furadeira padrão, você a inicia, e quanto mais o parafuso entra na madeira, mais resistência a furadeira encontra, e mais difícil é para a furadeira terminar o processo. É por isso que muitas pessoas me perguntam, sempre que estou colocando um parafuso, por que eu o coloco dessa maneira? Aperto o gatilho porque isso te dá mais controle. Se você simplesmente tentar parafusar continuamente, eventualmente sua broca vai escorregar, e isso é apenas uma maneira de prevenir isso. É apenas outro controle de velocidade e mais uma medida de controle geral que ele te proporciona. O que torna uma chave de impacto especial é que, ao parafusar um parafuso de 4 polegadas em carvalho vivo, quando a furadeira normal encontra resistência, a chave de impacto também possui um martelo embutido. E é como se você tivesse um martelo. Eu estou simplificando isso, né? Mas você também tem uma espécie de martelo e bigorna aqui dentro. A diferença é que na furadeira de impacto, a força é aplicada diretamente na parte de trás da broca, enquanto a outra é rotacional. A maneira como isso funciona é que quando encontra resistência, é aqui que a chave de impacto mostra sua eficácia. Porque o martelo começa a bater no bigorna e começa a girar. Pessoas não familiarizadas com um driver de impacto pensarão que estão desgastando o parafuso ao ouvi-lo, mas esse som é o martelo batendo na bigorna em um movimento circular muito rápido, assim como em uma furadeira de impacto. Eu tenho aqui um par de pedaços de 2x4 e talvez um parafuso de 2,5 polegadas e vou apenas enfiá-lo lá dentro. Se você apertar o gatilho sem resistência, ele soa como uma furadeira comum. Funciona da mesma maneira ao retirar um parafuso. Tecnicamente, você poderia furar com um driver de impacto. Eles têm brocas semelhantes à que eu estava usando na furadeira. Ele tem uma haste hexagonal, haste em forma de hexágono. É fácil. Vou apertar este parafuso com o driver de impacto, desde que a broca seja longa o suficiente. O driver de impacto apertará completamente um parafuso, e se eu tivesse 6 tábuas de 2x4 aqui alinhadas e eu tivesse uma broca longa o suficiente, ela simplesmente continuaria apertando aquele parafuso completamente. É por isso que o driver de impacto é uma ferramenta tão poderosa. Literalmente. E uma das principais diferenças entre a furadeira e o driver de impacto. Faz tempo que não compro um driver de impacto, então este tem novidades para mim. Isso pode ser padrão em muitos deles. Agora existem as diferentes velocidades que estão disponíveis para... Estas são apenas as diferentes RPMs disponíveis para o driver de impacto. Um conjunto definido de RPMs. Uma coisa legal é que ele tem a função de parafuso autoatarrachante, similar à embreagem de uma furadeira. Isso proporcionará potência e RPM máximas até encontrar resistência, quando então reduzirá para um desses níveis, talvez começando essencialmente em 3 e baixando para 2 ao encontrar alguma resistência. Então, apenas uma característica legal desta furadeira em particular. Muitas furadeiras agora têm luzes embutidas como padrão.
Esta tem o clipe de cinto, indicador de carga da bateria. Agora que falamos sobre a furadeira de impacto, furadeira de martelo e furadeira padrão, algumas pessoas me perguntaram o que é isso. Esta é uma furadeira de ângulo reto, algo que quase ninguém teria utilidade, sendo uma necessidade rara. Eu a tenho porque tivemos uma loja de armários por muito tempo. A única razão para precisar de uma furadeira de ângulo reto é quando se precisa entrar em espaços muito apertados, como talvez uma abertura para a gaveta onde uma furadeira de tamanho padrão não cabe. Você pode trabalhar com uma dessas lá dentro, ou talvez seja um armário estreito, sabe? Digamos que você tenha uma caixa de 8 polegadas de largura e, obviamente, você não conseguirá colocar isso lá com uma broca e parafuso. Então é aí que uma furadeira de ângulo reto se torna útil. Mas, novamente, esta não é uma ferramenta que quase, sabe, apenas o proprietário da casa, ou faz tudo, ou o que quer que seja, vai ter necessidade disso. É útil ter, no entanto, quando você precisa dela. Existem acessórios para furadeiras regulares que proporcionam uma função de ângulo reto. Eles se encaixam no mandril e adicionam um segundo mandril a 90 graus, funcionando muito bem. Espero que este vídeo tenha simplificado as diferenças entre estas furadeiras e que você o tenha achado útil. Se sim, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva. Nos vemos na próxima vez.